A Organização das Nações Unidas está chegando aos 75 anos e no meio de uma situação que envolve uma pandemia nunca antes vista, sob gestão da ONU, né, e com controle de alguma forma das ações coordenadas por parte da ONU, e também numa briga incrível que envolve principalmente a questão de soberania e a questão econômica, que envolvem Estados Unidos e China. Nós vamos conversar aqui no Bandeirantes Acontece com Maristela Basso, que é professora de Direito Internacional da Universidade de São Paulo. Professora Maristela, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem por aqui, obrigada. Professora Maristela, nesses 75 anos da ONU e de tantas intervenções e controles, digamos assim, de situações que envolviam um conjunto de nações, não há nada, nenhum precedente na história que tenha algo parecido com o que a gente está vivendo hoje, não? Você se refere... A pandemia. A pandemia, sim, sem dúvida. A ONU começou a funcionar em 24 de outubro de 45, né, como você chamava pensando no início. Então, a data do aniversário da ONU é 24 de outubro. De 24 de outubro de 45 até hoje, é claro que a ONU passou por inúmeras crises sobre políticas também, temas relacionados ao meio ambiente, tanto que toda a política ambiental, sustentabilidade, é oriunda, né, da ONU. Mas no que diz respeito à saúde, ainda que a ONU tenha logo no início lá das suas atividades em 1945, ainda naquela década de 40, início de 50, criado, né, parido um filhote seu, que é a Organização Mundial da Saúde, que veio com esse propósito justamente de cuidar da saúde global, né, de cuidar da saúde de todos nós. Mesmo assim, já com essa preocupação, cria a OMS, mas a OMS não tinha nunca passado por uma situação de tamanha gravidade. Muito embora a gente possa pensar todo o trabalho que a Organização Mundial da Saúde vem fazendo na África, né, no continente africano, onde doenças ainda que poderiam ser curadas são negligenciadas, quer dizer, todo o trabalho, até na América Central, na América Sul, todo o trabalho que a OMS tem feito, mesmo assim ficou agora pequeno diante do trabalho que a Organização Mundial da Saúde faz nesse momento por conta da Covid. Então, é um momento bastante dramático, né? Não só para esse filhote da ONU, que é a OMS, mas para a organização como um todo, porque esse parlamento mundial, que é o que a ONU significa, né? Ela significa um parlamento mundial, um parlamento onde há representação de 193 países membros, quer dizer, quase todos os países do mundo. Então, ela também tem preocupações políticas, né, do isolamento dos estados, a questão ainda da soberania, como você levantava. Então, é um momento de aniversário, né, nós temos aí um mês para preparar o aniversário no dia 24 de outubro, mas a ONU vai chegar para pagar as suas velhinhas, suas 75 velhinhas, assim, muito preocupada, uma organização muito sofrida. E qual o nível de preocupação quando, por exemplo, a maior potência do mundo, num embate sem fim com a China, não só diz que não quer fazer parte ou dar dinheiro para a OMS, questiona todas as ações, ou boa parte das ações da ONU, seja em qualquer circunstância. Quando isso acontece a partir dos Estados Unidos, torna o trabalho da ONU muito mais complicado? Muito, muito mais complicado, porque a ONU já enfrentou aquela que a gente pode dizer a Guerra Fria 1.0, né? Aquela Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Então vamos lembrar que quando a ONU começa, a partir de 45, pós-Segunda Guerra, né? Com a missão precípua de garantir a paz, né? De garantir que não haveria uma terceira guerra, como nós vimos na primeira e vimos na segunda, então garantir que uma terceira guerra acontecesse e também garantir a segurança internacional. E essa segurança internacional só pode ser garantida se há paz entre os países membros e se há cooperação em vários setores desses países membros. Então a ONU já enfrentou, digamos, um período dramático que foi da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, que vai acabar em 1991, né? Vamos colocar 1991 com o esfacelamento da União Soviética e um pouco antes de 89, com a derrubada do Muro de Berlim. Então, ela já tinha passado por um momento difícil, que foi administrar
guerra entre Estados Unidos e União Soviética, que fez, que a gente pode dizer, com êxito, né? Fez com êxito, não obstante as críticas, fez com êxito, porque vamos ver que depois da ONU, e por causa da ONU, nós não tivemos uma terceira guerra, não estamos perto dela nesse momento, e foi graças à ONU que a bomba atômica, ou armas atômicas de destruição em massa, não foram utilizados contra a população, como nós vimos em Hiroshima. Então, mesmo num período dramático da Guerra Fria, a primeira, a ONU se comportou olhando para o seu estatuto e cumprindo a promessa que os países, os 50 países fundadores lá em 45 fizeram, né? Mas agora, terminada aquela primeira guerra, não tardou muito, né, para a gente entrar numa segunda, que é essa que você se refere, a Guerra Fria 2.0 entre Estados Unidos e China, que é bem diferente da primeira. A primeira era fundamentalmente ideológica, né, queria os Estados Unidos dividir o mundo em dois lados, o Ocidente e a Rússia lá, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Oriente, quer dizer, havia aí toda uma ideologia, uma filosofia, uma maneira de ver o mundo dividido, que não há agora nessa dos Estados Unidos e da China, porque a disputa é fundamentalmente por mercados, né, por tecnologia, por inovação. Então, eles não estão nem um pouco preocupados em levar alguma ideologia, nem do Ocidente para o Oriente, nem vice-versa, não há esse risco, mas há o risco, sim, da questão comercial, econômica, que são as duas, digamos, pilastras da Guerra Fria deste momento. E a ONU está aí no meio, mas com uma diferença relativamente à primeira, quando a gente olha só para a ONU enquanto organização, é que lá, na retomada da paz, na retomada do alinhamento, né, do multilateralismo, que levaram essas iniciativas da ONU ao fim da Primeira Guerra, como eu dizia lá em 91, o fim da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Agora, a ONU, infelizmente, não goza desse prestígio todo que ela tinha lá quando começou Estados Unidos e União Soviética começaram a sua guerra. Então, hoje a ONU sai com, digamos, um déficit que é o de credibilidade, é o de prestígio. E é comum também uma organização que tem 75 anos, que trabalha em várias linhas de frente, né, 15 agências especializadas, que não tem um setor hoje onde a ONU não se encontra, né? Tecnologia, propriedade intelectual, agricultura, proteção do meio ambiente, saúde, desenvolvimento do comércio internacional, quer dizer, é um povo enorme que chega em todos os setores que interessam a vida humana. Então, dificilmente ela chegaria nesse momento sem uma crítica, sem algum, você tem cometido algum pecado, você tem deixado algum fracasso no decorrer da sua história. Então, esse, digamos, é o ponto principal. Ela vai ter que enfrentar uma guerra entre Estados Unidos e China, não tendo o prestígio que tinha, e pelo contrário, tendo um presidente dos Estados Unidos que desacredita a organização, que ameaça tirar os Estados Unidos dos principais organismos da ONU e enfraquece a própria organização. Então é como se ele virasse as costas para uma organização importantíssima que no passado os Estados Unidos assim não agiram. Então esse é, digamos, o fato mais, digamos, preocupante nessa segunda guerra fria, que é o fato de a organização não contar com prestígio, com os instrumentos e com o multilateralismo, né, que ela contava no passado. Então nós vamos ter aí dois países que vão, digamos, brigar por espaço econômico, por hegemonia econômica, comercial, por poder tecnológico, e a ONU vai ficar aí desprestigiada no que diz respeito a chamar os dois membros, né, seus dois membros, China e Estados Unidos, e aí dizer, olha, vamos construir um consenso, porque essa possibilidade com os Estados Unidos está bem afastada. Então, eu diria que a ONU vai sim continuar tendo o seu papel relevante, importante na história, já vai continuar tendo, mas especificamente nessa Guerra Fria, se não for atenuada com a mudança com a chegada de um novo presidente nos Estados Unidos, então, se não chega um novo presidente com uma nova mentalidade, nós vamos continuar nesse isolacionismo dos Estados Unidos, né? Digamos, um descaso que ele faz ao multilateralismo, à ONU, aos seus organismos, à Organização Mundial do Comércio, quer dizer, America First, essa mentalidade, essa doutrina trumpiana, ela vai ter encontro ao que a ONU prega, que é o multilateralismo, o consenso, a busca de estradas,
que levem à cooperação, à integração econômica. Então, nós vamos ter aí um momento do qual a ONU talvez tenha até que se reinventar nos seus propósitos e nos seus princípios, e tenha até que considerar uma possibilidade de manutenção do presidente Donald Trump na Casa Branca, significará talvez até uma saída dos Estados Unidos da organização ONU. Ou, pior, né, é o fato dela permanecer, mas os Estados Unidos permanecerem, mas desacreditarem a organização, né, desprestigiarem a organização e não pagarem a cota anual que deve pagar a organização para que ela continue tendo sua sede nos Estados Unidos e pague seus funcionários e mantenha seus projetos humanitários pelo mundo. Nós sabemos que os Estados Unidos é o maior pagador, digamos, é o maior sócio, né? É o maior membro associado da ONU, que paga, digamos, 20% do orçamento da ONU vem dos cofres americanos. E o Trump pode simplesmente atrasar os pagamentos ou não pagar, já vai matando a organização, ou ferindo a organização de morte, na medida em que ela não pode mais manter os seus programas, manter os seus funcionários, ou seja, continuar trabalhando. Então, vamos ver o que acontece, e o futuro da ONU está muito se entrelaça, né, ao futuro dos Estados Unidos. E por conta, fundamentalmente disso, de ser um membro importante, de ser um membro fundador, né? A ONU foi fundada pelos Estados Unidos, Reino Unido e Rússia, né? Os beligerantes vitoriosos na Segunda Guerra. Então, perder um membro fundador vai ser bastante traumático e dramático para a organização. Zaidan. Professora Maristela, na fundação, o Roosevelt já estava morto, ele morreu no começo de 45, mas ele, Stalin e Churchill idealizam ali o que seria a sucessora muito mais forte da Liga das Nações, muito mais ampla. O Truman passa a fazer parte das negociações, substituindo o Roosevelt. E, basicamente, 75 anos depois, o que funciona mesmo na ONU é o Conselho de Segurança. Claro que há missões importantes, principalmente aquelas voltadas para refugiados. A ONU tem um papel importante com relação aos refugiados, e são milhões pelo mundo. Mas o Conselho de Segurança é o que funciona. A Assembleia Geral é muito mais protocolar, discursos e tal, mas sem efeitos práticos. E no Conselho de Segurança são 15 membros, mas são 5 que decidem porque são os que têm poder de veto. Então, por exemplo, uma posição a respeito do movimento separatista no leste da Ucrânia, a Rússia veta, e estamos conversados. Uma moção contra a ação chinesa contra os uigures, né, os muçulmanos do nordeste da China, ela é vetada pela China. Muitas vezes posições contra a ditadura do Nicolás Maduro, essas posições são vetadas por China e Rússia, aliados de Maduro. Os Estados Unidos, por sua vez, impedem, por exemplo, que haja uma posição dentro do Conselho de Segurança contra o Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Ou seja, esses 5, Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França, têm um poder de veto e cadeiras permanentes. Os outros se revezam ali, votam, mas não têm poder de veto. O Conselho de Segurança pode ser visto ao mesmo tempo como um lugar onde soluções acabam sendo inviabilizadas pelo poder de veto, mas ao mesmo tempo é a instituição capaz de garantir algum equilíbrio na geopolítica internacional. Sem o Conselho de Segurança, provavelmente a ONU perderia qualquer efetividade na sua capacidade de inibir conflitos? Você tocou num ponto importante, que é o futuro da organização e a relação direta, né, entre o futuro da organização e o funcionamento do Conselho de Segurança, da forma como ele está funcionando e ele está organizado hoje. Vamos lembrar, e você retomou a questão histórica, que é bem importante para a gente entender o papel do Conselho de Segurança, e porque ele foi constituído dessa forma, e o que pode ser feito no futuro para melhorar a representatividade do Conselho de Segurança e justamente evitar esses vetos aí que você trouxe como exemplo, que são importantes, né? Bom, quando a ONU foi criada lá em 1945, eram 50 países membros, 51. Então, 51 países se associaram nesse projeto de criação de uma organização internacional chamada Nações Unidas. Então, ficaria no lugar daquela anterior, que foi a Liga das Nações,
que acabou fracassando, tanto que aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Então, essa ONU deveria ser fortalecida e nascer para não evitar os erros de cometer aí as gafes que a Liga das Nações havia cometido e gafes que praticou lá na primeira, até o início da Segunda Guerra, né? Então, era uma organização que tinha que vir reforçada, tinha que vir com mais prestígio e mais imbuída dessa missão importante que era da manutenção da paz e da segurança internacionais. Então, eram 50 países associados, né? Encabeçados aí, como eu disse, Estados Unidos, Reino Unido e Rússia, os beligerantes vitoriosos, que levaram os dois ali de carona, que você também mencionou, a França e a China, então compuseram ali uma representação de um conselho de 5. Quando eram 50 países membros, quando a Carta da ONU então foi assinada, o Conselho de Segurança era então composto por 11 membros, 5 permanentes, esses referidos como os beligerantes vitoriosos, e outros 6 que eram eleitos pela Assembleia Geral para cada 2 anos. Depois se achou que 11 era pouco e passamos, então, eles votaram uma pequena reforma na Carta da ONU e passaram a ser 15, 5 permanentes e os outros 10 temporários. Bom, se a gente pensar em representação na perspectiva democrática, quando uma organização, né, uma sociedade tem 50 membros, 50 sócios, se 15 tomarem decisões, há uma representatividade, né? Quer dizer, a maioria não fica desprestigiada, porque ela se faz representar 15 representando 50, aí uma representatividade, aí uma democracia, né? De uma certa forma, a gente pode falar disso. Sendo que desses 15, aqueles 5 sempre com seu poder de veto e de voto, mas havia uma representação melhor do que hoje. Hoje não é mais possível essa representação de 15, e muito menos dentro dos 15, esses 5, 193 países membros, praticamente o mundo todo. Então, 15 países não representam mais esses 193. Aí, um déficit democrático brutal, né? Ainda mais com 5 que não representam mais aquele poder que tinham e a importância que tiveram lá no final da Segunda Guerra. Então, o que precisa ser feito é não matar uma organização, não fazê-la desaparecer porque ela tem problemas, mas corrigir esses problemas, né? Há sempre uma tendência nós humanos, se a televisão não está mais funcionando, vamos jogar fora, vamos comprar uma outra que até fica mais barato do que conservar. É claro que mexendo numa organização como essa, com o poder que ela tem, com o peso que ela tem, é bem difícil. Mas o que os Estados, membros da ONU, nas Assembleias Gerais, essa que vai começar agora, que o presidente Bolsonaro até faz um discurso amanhã, essa ou outras Assembleias Gerais têm que se comprometer com a reforma da Carta. Elas têm que começar os trabalhos em setembro. Elas quem? As nações membros, né, da organização têm que se reunir e dizer, bom, esse ano de 2020, 2021 ou 2022 será o ano da reforma da Carta da ONU, porque há um déficit democrático e nós precisamos atualizar, sem se deixar levar pelas pressões que acontecem dos países do Conselho de Segurança. Ora, os países do Conselho de Segurança estão muito contentes de tomar as decisões importantes do mundo, de ter a chave do planeta na mão. Então, por conta deles, não haverá nenhuma modificação no Conselho de Segurança. Poderia haver no Conselho todos os 15, mas os 5, muito difícil. Então, é preciso uma força enorme da Assembleia Geral, que não se deixa levar pelas pressões que ocorrerão, pelos jogos de interesses que se farão presentes, de dizer, olha, nós vamos reformar a Carta da ONU, sim, e a Assembleia tem esse poder, porque é o Parlamento Mundial. Então é preciso, sim, não matar a organização, não desprestigiar, jogando tudo fora, né, que é uma tendência que nós temos, e corrigir o que precisa ser corrigido. E o que hoje precisa ser corrigido na ONU é exatamente a tomada de decisão, o centro nevrálgico de poder. Esse é que precisa ser mudado. O resto vai muito bem, porque vamos pensar que toda a política ambiental, de sustentabilidade, direitos humanos, proteção dos refugiados, como você citou, tudo isso é trabalho da ONU. O mundo não teria sido melhor sem a ONU. Então, há problema, sim, vamos corrigir. Há gafes que foram cometidas, sim, precisamos corrigir. Mas não destruir uma organização para criar outra, porque não temos mais tempo. As pessoas não têm mais esse tempo. Nós temos que trabalhar para melhorar
uma organização que nos trouxe até aqui com uma relativa paz, né? Há, sim, focos de crimes humanitários em vários pontos do planeta, onde estão as missões dos capacetes azuis da ONU ajudando, né? Controlando aí os beligerantes internos, nacionais, que brigam uns contra os outros. As guerras não são mais de nação para nação, mas são dentro dos próprios países, né? As facções, as guerrilhas, quer dizer, as tribos, elas estão se matando seus irmãos, matando seus nacionais. Não há mais aquela guerra, a não ser essa guerra fria dos Estados Unidos, que é econômica, não há essa beligerância armada de um país contra o outro. E isso, nós temos que reconhecer, tem sido um trabalho das Nações Unidas. Eu digo que nós não teríamos chegado aqui sem o trabalho da Organização das Nações Unidas e sem o empenho desses representantes dos países, os 193 que lá estão e que conseguem ainda, de uma certa forma, fazer um escudo pequeno, mas ainda conseguem fazer um escudo às decisões do Conselho de Segurança, que se todas elas tivessem sido implementadas, talvez o futuro da organização não contasse com o prestígio dos países em desenvolvimento e menor desenvolvimento relativo, como conta a organização hoje. Professora, para encerrar, nosso tempo está esgotado, mas tem uma pergunta necessária. Amanhã, na Assembleia, o presidente Jair Bolsonaro fará o discurso como tradicionalmente acontece na abertura e provavelmente deve se defender das acusações das últimas semanas no que diz respeito ao meio ambiente e também no combate à pandemia. Qual a expectativa para esse discurso e de que maneira pode haver algum contraponto em outros discursos no que disser o presidente Jair Bolsonaro? O nosso presidente, ele tem que ter presente, infelizmente, que o Brasil está perdendo essa guerra da comunicação, essa guerra de retórica, né, a favor ou contra o meio ambiente. Não adianta ele insistir mais no fato de que é tudo mentira e que os europeus querem a nossa Amazônia, que a Amazônia não é importante, é nossa e tal. Então, é duro, mas a gente tem que reconhecer na diplomacia quando a nossa conversa, o nosso discurso não foi convincente. Eu até posso ter razão, mas se eu não conseguir demonstrar, eu estou aqui prejudicado. Então, o nosso presidente tem que se dar conta que ele tem que mudar a retórica. Ele tem que admitir que nós perdemos nessa conversa do meio ambiente, não soubemos nos pronunciar no momento certo, quando tínhamos que dizer alguma coisa, dizíamos outra, e há uma enorme desconfiança do mundo relativamente a esse tema. E essa desconfiança do mundo é porque a minha retórica, a minha diplomacia, essa diplomacia do confronto, é aquela na qual todos nós perdemos, né? A diplomacia do confronto, essa de dizer que o outro tem culpa, essa é uma política cujo resultado é péssimo para todos. Então, é preciso que ele baixe o tom, que ele então compreenda, diga no seu discurso que ele compreende que houve aí problemas de comunicação e que os números não são esses, e que a sua política é aquela ou outra, ou seja, que ele está completamente alinhado à Agenda 2030 da ONU para a sustentabilidade, e que houve aí, ele se desculpa, faz uma meia-culpa, de que talvez tenha havido um erro de comunicação, uma falha na comunicação, o que pode acontecer nas relações internacionais, mas que ele está ali naquele momento para esclarecer que não há nenhum descompasso entre a política brasileira ambiental e os compromissos que o Brasil tem perante a organização. Então, ele tem que baixar, aí, eu diria assim, com todo respeito e carinho até, né, ele precisa dar um tom a menos, assim, sabe quando você diminui a pressão do fogo, quando você está cozinhando a sopa, você diminui para que o caldo da sopa não transborde. É isso que ele tem que fazer, ele tem que levar amanhã, né, onde há guerra, que eu leve a paz. Ele tem que ir com esse tom. Então, perdemos a guerra da comunicação, vamos começar de novo, e há um alinhamento e tal. Isso ele tem que fazer sem revanchismo, sem culpar os outros por entenderem diferente ou mentirem sobre o Brasil. Aqueles sagrados e preciosos momentos que ele tem na abertura da organização, ele tem que levar a paz em todos os sentidos. O primeiro é nesse, né, de fazer uma meia-culpa e ratificar os compromissos, e dizer que se essa ratificação dos compromissos ambientais, ainda essa ratificação não está clara, ele vai fazer daqui para frente, né?
E segundo, tratar da questão da Covid, sim, também num tom conciliador, revelando, mostrando o que o Brasil tem feito, né? A nossa total sintonia com a ciência e com as diretrizes da OMC. Também deixar uma palavra de apoio, de reconhecimento a esses todos falecidos pela Covid e seus familiares, e também o seu engajamento na luta para salvar os que ainda não estão contaminados, os outros que estão sendo tratados. Uma palavra também ele deve proferir aos cuidadores da saúde, né, aos médicos, aos enfermeiros, que estão nos mais variados cantos do mundo, salvando essas pessoas. Eu, se fosse próxima ao presidente, diria, vá como o São João Arcanjo, sabe? Vá como um santo, levando uma palavra de paz, uma palavra de aconchego, uma palavra de recolhimento. E tire o Brasil dessa berlinda, né? Digamos, hoje o Brasil leva a pedrada de tudo quanto é lado. Então, talvez ele possa, amanhã, construir aquele elo que foi rompido e que só ele pode reconstruir, achando um pouquinho o tom e abandonando a diplomacia do confronto. Professora Maristela Basso, professora de Direito Internacional da Universidade de São Paulo. Professora, muitíssimo obrigado aí pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Até a próxima.